Você tem dúvidas de como conquistar a sua primeira vaga de cybersecurity sem ter experiência? Ou você quer entender quais são os passos que eu tomei, que eu fiz, sendo que eu nunca tive experiência na área, ninguém nunca tinha me dado uma oportunidade? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar algumas das principais coisas que eu fiz para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Sim, eu cheguei e conquistei a minha vaga de tão sonhada de cibersegurança. Hoje eu sou um arquiteto de cybersecurity e eu nunca tive experiência com isso. Então eu vou te mostrar as melhores práticas, quais são os mindsets, as suas mentalidades que você precisa ter e o que você precisa focar hoje. O que eu faria se eu tivesse a oportunidade de recomeçar e fazer melhor do que eu já fiz, ok? Se você não me conhece, meu nome é Edu Show. Aqui a gente fala principalmente sobre papos de segurança, focado em segurança, mas também eu vou abordar outros assuntos voltados a cloud, mas sempre com uma pegada de segurança, ok? Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou mostrar um pouquinho o que eu vou falar no geral. Bem, basicamente o meu assunto é como começar em cibersegurança sem ter experiência. Se você está preocupado com o que eu vou passar nesse vídeo e se você quiser já saber o que eu vou passar, o que eu vou falar no vídeo como geral, já vou fazer um resumo aqui para você, certo? Eu vou falar sobre mitos de carreiras. Você já vai poder ver mais ou menos o que eu preparei para vocês. Comigo assim, eu preparo, mostro para vocês. Eu não tenho segredo, não vou fazer técnicas de edição. Eu sempre gosto de mostrar o que é a realidade, o que eu preparo, o que eu falo para vocês, certo? Então seria mitos. Eu vou falar a verdade, eu vou falar sobre mentalidades e habilidades necessárias. Eu vou mostrar a importância da teoria e da prática. Eu vou falar o porquê que é importante você participar de eventos e fazer networking. Quais são as carreiras, né? Onde eu posso chegar dentro de cybersecurity? O que são frameworks e o que são as melhores práticas? Por que eu preciso entendê-las? Nossa, tá muito difícil, Edu. Calma, não é difícil. Você só precisa criar o hábito e entender a base de cibersegurança e estudar um dia após o outro. Não é difícil. Eu estou mostrando tudo isso que eu adquiri durante anos e no meu tempo que eu estou trabalhando como arquiteto, o que eu faria diferente se eu soubesse hoje a minha informação. Então, não precisa pegar tudo que eu estou falando aqui agora. Reassista esse vídeo várias vezes, assista quantas vezes você precisar e pegue um assunto por vez, ok? Mas o que eu acho importante frisar, eu não vou dar uma aula, por exemplo, de framework, eu não vou dar uma aula geral, não vou dar uma aula sobre algo específico geral, mas eu vou falar as coisas importantes que você precisa focar. E aí eu vou mostrar para vocês essas duas partes, o Cloud Matrix e Azure Benchmarking, como que ela interliga com a cloud. Por quê? Porque os benchmarks são importantes. Eu vou falar sobre certificações? Eu vou falar sobre certificações também. Tem algumas aqui, ok? Então vamos começar com o assunto. Quais são os mitos? Quais são os mitos que os mitos de carreiras que todo mundo escuta? Muita gente vai ser contra aqui, outros vão ser favores, mas não tem problema. O foco aqui é mostrar como eu cheguei lá e quando eu eliminei esse mito, eu tentei fazer de uma forma diferente, isso funcionou. Bem, como assim, Edu? O que você está falando? Você tem que tirar a graduação XYZ para chegar lá. Você precisa tirar a certificação de cybersecurity voltada a tal, não sei o que, você vai conseguir chegar dessa forma. Sim, pode ajudar? Pode ajudar. Eu não tenho nenhuma graduação em cybersecurity. Pronto, e cheguei, ok? Essa é a prova de que dá para chegar. Eu não tenho graduação. Edu, mas funciona como uma graduação? Funciona, vai funcionar, ok? Porém, se você não tiver com muito tempo, não estiver preocupado em tirar a graduação, isso tem que ser algo opcional da sua cabeça. Isso tem que ser opcional da sua mente. Se você não estiver afim, motivado, não precise ir por essa rota. Porque eu fui sem essa graduação e funciona.
Aí você pode falar assim, segue esse caminho específico que vai dar certo. Não, vai por essa rota, vai. Eu já falei isso, porém, quando as pessoas falam assim, vai por esse caminho que vai dar certo, não quer dizer que isso vai funcionar para todo mundo, ok? Isso é uma forma de dizer que aquilo que funcionou para mim, por exemplo. Se eu te falar, faz isso, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo, funcionou para mim. Pode ser que não funcione para você, mas eu te garanto que pelo menos 80% do que eu falar nesse vídeo, a hora que você começar a estudar e a hora que você começar a ver resultados, você fala assim, oh, beleza, aquilo lá funcionou no vídeo do Edu. Porém, assim, não é o caminho específico. Eu não estou te dando um caminho aqui. Eu estou te dando ferramentas, o que eu fiz de conhecimento, o que eu fiz de mentalidade, o que eu fiz, que eu agreguei no meu dia a dia, que funcionou para eu chegar onde eu tô hoje, ok? E isso vai dar certo? Vai. Pode ser que dê, mas não é um caminho que eu tô te passando, eu estou te passando ferramentas. Tem gente que vai falar assim, faz certificação XYZ, faz tudo isso, aquilo que você vai dar certo. Isso, muitas das vezes, funciona para umas pessoas que querem seguir, por exemplo, se você for fazer pen testing, você quer ser um cara que invade os sistemas e que testa a invasão dos sistemas para dar um relatório para o cliente e entender que aquele cliente não vai... o que ele tem de vulnerabilidade. Se você quer seguir esse caminho, segue aqueles vídeos da galera que já virou pentester e ele falou, eu fiz isso e deu certo. Por quê? Se uma pessoa deu certo, ele vai conseguir te falar das coisas que deram certo e as coisas que não deram. Assim como eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, muita gente vai falar, como eu falei anteriormente, tira as certificações, vai dar certo, tal. Não, certificação dá certo. Mas eu sempre defendo aqui, quem me conhece sabe, você tem que tirar o conhecimento dessas certificações e não a certificação em si. Puxa a informação que você vai aprender dessa certificação. É errado você focar numa certificação? Não é errado. Certificação vai te abrir portas, com certeza, vai te abrir portas. Me abriu muitas portas. Mas você tem que tirar essa ilusão que a galera acha que te passa que só certificação vai te dar resultados. Não vai. Não deu para mim só com certificação. Quando eu fui para entrevistas, o que me testaram? Me testaram conhecimento, ok? Então, assim, ninguém chegou para mim na entrevista e falou assim, nossa, você tirou tal certificação, me fala mais dessa certificação. Não, eles olharam, sabiam que eu tinha certificação e falaram assim, ok, Edu, como que eu faço uma máquina virtual como eu economizo dinheiro com uma máquina virtual? Eu tive lá que informar, eu tive que falar que eu vou verificar os picos de uso, se tem momentos que eu não vou utilizar, se tem momentos que eu vou utilizar, como que eu mantenho uma VM segura? Beleza, eu tiro o RDP 3389, a porta 3389 do público, eu tiro o IP público para todo mundo da internet. Percebe que eu tô falando coisas não tão básicas, mas também não tão avançadas. Mas só de eu explicar dessa forma, ele já entende que eu já estudei algo, entendeu? Ele já entende que eu já sei o que é um IP, eu sei que uma VM tem um IP público, eu sei que eu consigo fazer o auto-scaling dela. Então, esse é o caminho que vai dar certo para você entrar em cibersegurança. É você ter conhecimento suficiente para isso. E eu vou chegar lá, Edu, mas você tá falando de cloud, mas eu quero saber de cibersegurança. Eu vou chegar lá. Esse foi um exemplo para você conseguir identificar. Mas o que eu queria dizer para vocês a verdade é que ninguém liga. Ninguém, realmente ninguém, ok? Como você conseguiu esse conhecimento? Eles não vão chegar para você e falar, nossa, por onde você estudou? O que você fez? Quais cursos você... Não, nunca. Eu fiz mais de 100 entrevistas. Nossa, você tá exagerando, Edu. Não estou exagerando. Eu tive até um burnout. Eu fiquei muito tempo afastado, sem mexer no computador, só cuidando da minha mentalidade. Hoje eu não faria de novo tudo isso. Ok? Todos esses 100. Ou melhor, eu faria o 100, só que mais controlado. Eu levei 1 ano e meio,
eu levaria 2 anos, 2 anos e meio, mais controlados. Por quê? Porque hoje eu sou mais consciente com a minha mentalidade. Então tomem cuidado com o burnout, tomem cuidado com você se estressar demais. Não façam coisas que vão te consumir muito e você não vai ter tempo para fazer nada. Então tenha aquele balance que a gente chama, tenha o balanço. Eu mostrei o meu conhecimento, eu não mostrei como eu adquiri o conhecimento. O que vem nessa parte aqui da minha apresentação do Mind Master, que eles vão te testar sempre no conhecimento. Vou dar um exemplo. Se você estiver fazendo uma entrevista de cybersecurity, seja lá para júnior, eles vão querer se você entende de fundamentos de TI, e eles vão ver se você entende de segurança básica, se você pensa como segurança. Eu vou chegar mais pra frente. Como assim, Edu? Por exemplo, se você vai falar de banco de dados. Se você fala de banco de dados, o que acontece? Na nuvem, o que acontece mais no banco de dados? Eu posso simplesmente pegar, dar o acesso para qualquer pessoa direto no banco de dados. Pessoal, vamos lá. Você está começando cybersecurity. Você tem que saber isso. Você não pode ter isso em dúvida. Banco de dados não se põe publicamente. Nunca. O banco de dados nada mais é o que? Um banco dos dados. Olha só, o nome já diz. Se ele é o banco dos seus dados, você não vai deixar ali a amostra para o hacker invadir a qualquer momento. Se você põe ele público, com acesso público, ele vai estar vulnerável, ele vai estar muito mais com as portas dela abertas, né? As portas daquele banco de dados de conexão vai estar muito mais fácil. Então, banco de dados sempre tem que estar na rede interna, nunca externa, ok? Essa é uma das primeiras dicas. Percebeu aqui que eu tenho conhecimento? Eu demonstrei para você. Eu estou trazendo vários conhecimentos aleatórios durante esse vídeo, só que eu não estou falando nada técnico, porém eu estou te dando exemplos do que você tem que ter. Esses são alguns dos exemplos. Então, procura entender quais são as tecnologias que você quer aprender, o que você quer entender melhor. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala de tudo. Então, não interessa o que é. Se você gosta de rede, se você gosta de programação, se você gosta de arquitetura, se você gosta de banco de dados, de dados, se você gosta de inteligência artificial, o legal da segurança, pessoal, é que não é uma coisa de bicho de 7 cabeças, e ele é uma área muito ampla de se aprender. Existem milhares de cargos, eu vou mostrar alguns deles. Você tem várias especializações e tudo interliga cibersegurança. Se eu falar de VM, interliga. Se eu falar de redes, interliga. Se eu falar de códigos, interliga. Se eu falar de aplicações, interliga. Então, sim, você consegue fazer qualquer coisa que é relacionada à segurança. Então, é muito, como posso te dizer, gratificante para mim, porque eu, como arquiteto, hoje eu consigo escolher uma especialidade, mas ao mesmo tempo, se eu estiver frustrado com alguma coisa ou eu precisar aprender alguma outra coisa para ficar motivado, eu posso fazer isso. E aí, o que você tem que fazer nas entrevistas? Recapitulando, ninguém vai perguntar para você como você aprendeu, mas sim o que você aprendeu. Como assim? Eles vão chegar e perguntar para você: ok, me fala mais sobre o que você sabe sobre segurança na nuvem. E aí você vai ter que ir lá e falar o que você aprendeu, né? Recapitulando, o que você aprendeu importa, como você aprendeu não importa. Edu, mas teve algumas lives que você falou lá de que é importante falar como você aprendeu. Sim, mas não é. Se você falar como você, por exemplo, você falar como você aprendeu, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um curso XYZ, mas eu não demonstro o que eu aprendi naquele curso, não vai me levar a lugar nenhum, ok? Então você tem que ter uma junção. Mas o que é mais importante é o que você aprendeu e não onde você aprendeu como, ok? Lembrem disso. Dá uma dica importante que eu aprendi aqui ao longo da minha carreira, ao longo de todas essas entrevistas que eu fiz para chegar onde eu cheguei, é aprender a colocar filtros
nos seus ouvidos e na mente, ok? Por que eu falo isso? Hoje em dia você tem muita gente, muitos canais no YouTube, muitas pessoas ali que te ensinam, falam que o que é certo fazer, o que não é certo fazer. Eu sou um deles. Você tem que aprender que uma das habilidades de entrar em cybersecurity, soft skills, é você escutar, absorver e colocar filtros nos seus ouvidos, ok? Coloca o filtro no ouvido e na mente. O que quer dizer isso, Edu? Se tiver 5 pessoas falando da mesma coisa, você vai pegar, absorver esse conhecimento, né, dos 5 e vai avaliar o que aquela é plausível para você e o que ela não é plausível, certo? Por quê? Porque se você escutar 5, vamos dizer que algumas delas vão se contradizer. E às vezes nem sempre é o que você acredita, ou às vezes você tende a acreditar mais numa pessoa numa outra. Eu posso aqui estar falando para você, mas você, o Ida tá falando besteira, tá tudo bem, não tem problema. Você pode achar o que quiser se eu estiver falando besteira ou não, mas eu estou compartilhando o que eu acredito com base no que eu vivenciei. É por isso que é importante você colocar um filtro na sua mente. E aí, isso é uma habilidade. Por quê? Vou falar um exemplo do meu trabalho como arquiteto. Quando eu trabalho como arquiteto, eu tenho que fazer esses filtros. Eu escuto muita gente engenheira, eu escuto muita gente de vendas, muita gente de finanças, pre-sales e vai. E quando eu vou fazer algo, eu preciso colocar o filtro e ver quais são as informações que me ajudaram e que não me ajudaram. Certo? E aí, por que eu quis dizer isso? Com base nisso, eu quero dizer que somente você pode definir a melhor rota. Como assim, Edu? Não adianta, as pessoas vão falar, faça essa rota e faz essa rota. Às vezes não é a melhor rota para você. Então, assim, às vezes você quer chegar, eu falo para você seguir um caminho em cybersecurity, mas você quer ir num outro caminho, você não gosta. Por exemplo, eu sou de arquitetura, às vezes você não gosta de ser arquiteto, você quer ser um cara engenheiro, vou mostrar um pouco mais lá pra frente. Tá tudo bem se você quiser ser assim, se você quiser ser outra vaga. O importante é que você tem que absorver e a partir disso definir, modelar a melhor rota que você precisa. E depois disso eu vou falar algumas mentalidades e habilidades que você precisa no seu dia a dia. Vamos lá. Uma delas que eu adquiri foi: eu nunca trabalhei com cybersecurity, mas eu quero estar naquele cargo. Eu quero estar como arquiteto. Eu quero trabalhar com app security. Quero trabalhar com identidade, que é o meu caso. Você percebe que eu já sempre tive a mentalidade de onde eu quero trabalhar? Então, assim, se você não tem noção de onde você quer começar no cybersecurity, você tem que ter isso mapeado. É aquele ditado: se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que saber onde você quer chegar. Então, o primeiro passo é você fazer a pesquisa, que a gente chama de research. A pesquisa de onde você quer chegar, dos cargos, onde eu posso chegar em cybersecurity, o que eu faço naquele cargo, como que você faz. Vamos supor que você quer ser um hacker ético. Aí vai ter uma certificação, que eu vou passar mais pra frente. Ela vai ser um dos exemplos que eu vou dar. Eu quero ser ethical hacker, eu vou focar em aprender e entender o que um cara que trabalha como ethical hacker vai atuar. Eu quero trabalhar com arquitetura de cybersecurity que nem você, Edu. Beleza, o que um cara de arquiteto de cybersecurity faz? Ele tem que saber arquitetar. Você tem que saber, nós profissionais de cybersecurity, independente do cargo que você tem que saber de tudo um pouco, mas você tem que se especializar em alguma coisa. Exemplo, eu sou arquiteto, eu sei de tudo, mas a minha especialização é Application Security, é DevSecOps, é identidade. Você percebe que eu tenho várias especializações. Você é especialista em tudo, nos 3? Não. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a sempre fazer aquelas ondas, né? Então, uma hora eu tô melhor em App Security, uma hora eu tô melhor em identidade, uma hora eu tô melhor em DevSecOps, e aí vai. Mas por quê? Porque muda constantemente. Então, você tem que estar apto a aprender o tempo todo. Esse é um ponto bom. Então,
como arquiteto de cybersecurity, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como arquitetar, eu preciso entender que eu tenho front-end, eu tenho middle tier, eu tenho back-end. Ok, quais são os componentes que eu vou colocar nessa aplicação? Só que, além disso, mas você está falando de arquiteto de soluções de nuvem. Sim, eu, como cybersecurity, eu preciso saber como o arquiteto fez e como ele fez essas interligações, como ela é segura. Como que eu interligo o front-end com o middle tier? Como é a autenticação? O que ele chama? Como ele trabalha as identidades? Ele tem algum dado que ele trafega entre eles? Sei lá, como você pega o banco de dados quando você vai comunicar com o banco de dados, como que eu autentico nele? A pessoa que está acessando a sua aplicação, ela vai ter acesso direto ao banco de dados, ela só vai ter acesso à informação que ela tem. Os dados vão ser encriptados em trânsito, vão ser encriptados em REST, que é no descanso. Então, olha só, eu falei muita coisa técnica, ao mesmo tempo não falei, mas é uma visão mais ampla e ao mesmo tempo muito engenheira. Isso é importante você fazer. E aí é um ponto que eu quero entrar. Percebe que em nenhum momento eu falei o que você precisa fazer, mas como pensar. Você sempre tem que pensar em segurança. Ok, você hoje é um analista de TI. O que você faz no seu dia a dia que você pode implementar segurança? Não tem nada. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem algo que você pode implementar. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava como suporte, eu gerenciava muitos usuários, grupos, acessos. Eu lidava com CEOs, eu lidava com Office 365. Ainda atuo mais a parte de segurança. Então, assim, eu administrava mailboxes e aí as pessoas falavam assim, ok, você pode me adicionar esse acesso aqui na parte financeira? Aí é o momento já para você pensar como segurança. Opa, mas a pessoa que acesso que acesso ao financeiro, será que ele deve ter acesso ao financeiro? Você como um profissional de segurança, ou mesmo que você não é profissional de segurança, essas dicas valem para você também. Então, assim, você não pode pensar em dar acesso, sendo que você não tem certeza se a pessoa vai precisar de acesso. Esse já é o primeiro passo para você pensar em segurança. Como você atua segurança na sua vida pessoal? Olha esse vídeo, pausa esse vídeo agora e reflete. Você faz ações de segurança na sua vida pessoal? Eu não tô falando só de TI, não. Eu tô falando na sua vida pessoal. Você se preocupa quando alguém coloca um cinto de segurança? Você se preocupa, por exemplo, tá tendo uma obra e você olha assim, você já vê o olho de cliente e interpreta que tá perigoso para você passar embaixo, aquele concreto pode cair na cabeça de alguém. Isso é senso de cybersecurity. Você percebe que é fora do mundo digital. Então, aqui, a importância de ser um bom profissional de cyber não é olhar somente o ponto digital, mas também fora dela. Isso é uma das coisas mais importantes na minha visão. E habilidades soft skills. Isso não há como. Você, como qualquer profissional, mas principalmente em segurança cibernética, cybersecurity, digital, você precisa ter comunicação. Você é uma pessoa que você vai engajar com outros. Você vai precisar mostrar por que aqueles relatórios, por que aquilo é inseguro para CEOs, para pessoas que não são técnicas, para pessoas que são desenvolvedores, para fornecedores, para os outros líderes. Então, você vai precisar fazer isso. O que eu quis dizer agora? Mostrando esses assuntos de segurança. Ele vem à liderança. Uma liderança está basicamente ligada em comunicação. Uma comunicação, se você tem uma boa comunicação e você tem uma boa liderança, a liderança exige que você tenha uma boa comunicação. Como assim? Se você é um líder, você não sabe comunicar? Com todo respeito, se você é um líder, você não é um bom líder. Você não sabe comunicar com os seus empregados, com os seus diretos, você não é um bom líder. Porque como você vai demonstrar aquilo que você quer, o resultado que você quer, o que você está esperando dos seus empregados, se você não tem uma boa comunicação?
Assim como um profissional que é um analista de segurança, ele tem que ter uma boa comunicação para saber lidar com os clientes, para saber lidar por que aquela coisa técnica não ou melhor, por que aquela coisa técnica é tão importante para uma pessoa que não entende tecnicamente. Isso, infelizmente ou felizmente, o mundo de hoje exige de profissionais que tenham melhores soft skills do que técnicas. Porque o mundo sempre foi só de técnico, né? Ou seja, por muito tempo, nós profissionais engenheiros que viemos de background de engenharia, a gente acabou focando muito no técnico. Edu, você tá falando isso porque você é arquiteto. Não, eu vim da área de engenharia, eu fui engenheiro, engenharia eu digo assim, não de software, mas assim, eu sou um cara muito técnico. E eu adquiri isso aí ao longo da minha carreira, então se preocupe com soft skills. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe com as pessoas que eu falei para vocês, desenvolvedores, pessoas não técnicas, fornecedores, líderes, todos esses aqui são importantes vocês atuarem. E aí eu queria falar um pouco da teoria e prática. Como assim? Você precisa ter teoria e você precisa ter prática. Como eu faço isso se eu nunca comecei? A teoria basicamente você tem que ser curioso. Basicamente você tem que ter uma base de segurança. Como? Eu quero aprender mais sobre máquina virtual. Por que eu falo sempre de máquina virtual? Que é mais fácil de vocês entenderem. Máquina virtual, como que eu crio uma máquina virtual segura? Como que eu impeço que as pessoas acessem ela? Então isso é a base, entendeu? Você entender a base de segurança e também a base de TI. Para você entender de máquina virtual, você primeiro tem que ter a base de host, por exemplo. O que é uma máquina virtual? Por que ela chama virtual? Então começa a ser curioso. Quando você é curioso, você vai longe. Entender como o atacante atua. Eu sempre defendo isso. Eu vou mostrar alguns dos frameworks mais pra frente. Você, sabendo como o atacante atua, ele vai conseguir te mostrar como exatamente você defende as coisas. Porque, vou dar um exemplo. Se você tenta entender como o ladrão entra na sua casa, você vai criar defesas para proteger a sua casa. Eu sei que o ladrão entra normalmente por uma janela aberta, por uma porta destrancada, então eu vou trancar. Eu sei que ele vai invadir onde eu consigo entrar, onde eu deixo aparente. Eu vou colocar uma câmera de segurança para pegar os lugares que eu acho que o atacante vai entrar. Tá começando a entender o ponto? Como eu posso defender aquela tecnologia, o processo, da mesma forma? Qual que é o processo que eu mostrei aqui? É o processo do ladrão conseguir entrar na porta, conseguir, por exemplo, uma VM aberta para a internet. Como que ele vai entrar? Ele vai usar o IP público daquela VM, ele vai usar a porta 3389 se for um RDP, a porta 22 se for um Linux, SSH. Edu, tá muito difícil o que você tá falando, beleza? Então, mostra que você tem que ter mais base. Se você não tá conseguindo entender o que eu tô falando, mostra que você precisa ter mais base de conhecimento. Eu tô mostrando aqui e dando exemplos das coisas mais básicas. Eu nem tô indo muito avançado para não confundir mais a cabeça de vocês. Mas tudo isso que eu tô passando tá muito confuso. Calma, assiste esse vídeo mais de uma vez, vai etapa por etapa, aprende um por um. Usa o meu vídeo como uma fonte de recurso para você seguir no seu caminho. E aí a prática, uma das coisas que eu gosto de falar sobre a prática, você tem que ter prática. Só teoria não adianta. Edu, mas você falou bastante da teoria. Falei. Porém, quando você junta a teoria e a prática, você tem vivência. Porque quando você não tem experiência, o que você vai mostrar? Você mostra que você tem uma base sólida e você mostra que você tem uma prática em laboratórios. E aí, durante a entrevista, você vai falar, poxa, Edu, eu não sei o que falar. Beleza, você vai na entrevista e pergunta, você sabe disso aqui? Você fala assim, eu sei disso, porém, na prática de laboratórios que eu fiz com base nisso aqui que eu estudei, eu não tenho vivência em mundo real, por isso que eu estou querendo essa vaga. Essa é uma dica que eu sempre dou. Então, uma das formas que eu te instruo a pesquisar, procura sobre Kali Linux. Você não sabe Linux, então já está errado. Você tem que começar a aprender Linux. Você domina Linux, Edu? Não domino Linux.
A minha carreira toda eu fui de Windows, então assim, mas hoje eu conheço Linux, eu me viro bem com Linux. Por quê? Eu preciso entender de Linux para poder fazer uns laboratórios, para fazer teste, para entender algumas ferramentas. Então, Kali Linux e você consegue instalar ela na VM, você consegue criar ela numa nuvem, no Azure, você consegue criar na AWS, seja lá como você for instalar. Instale o Kali Linux e comece a brincar. Vai no Google, é o seu melhor amigo. Eu sempre apoio você ir no Google e utilizar uma das soft skills que eu acabei não mencionando lá, mas é o quê? Ah, não, mencionei, é curiosidade. Tem outra que eu não mencionei, é a proatividade. Um cara de cyber ou qualquer profissional de TI que trabalha com cloud ou cyber tem que ser proativo. O que é ser proativo? Ah, eu passei aqui com o Kali Linux, vai além, vai no Google e pesquisa. Laboratórios com Kali Linux, por exemplo. Isso vai te ajudar. Entre competições de conquista. Ah, eu não sei nem que isso, Edu. Existem sites, ó. Hack the Box, Try Hack Me. Eu vou abrir aqui um site para você. Ó. Hack the Box. Esse site que eu estudo muito ainda por hoje. Ele basicamente é uma empresa de ensino, né, que te ajuda. Você basicamente vai entrar no time, você vai virar como se fosse um SOC analista ou às vezes um Red Analyst, Blue Analyst. E o Red é o que ataca, o Blue geralmente é o que defende, mas eles acabam interligando em alguns momentos, para você entender. E aqui você vai começar a brincar de tentar hackear essa caixa. E é muito interessante. Eu recomendo, me ajudou muito no início. Você consegue entender em muitos momentos. É grátis. Ele é grátis no início, mas ele tem algum custo para você continuar. Eu investi porque eu tenho o seguinte conceito: se você está preparando para uma área e é uma área mais avançada, você tem que ter algum tipo de investimento. Existem muitos recursos grátis, mas tem que ter algum investimento que te ajude a alavancar, que faça a diferença dos outros, né? E aí você tem um Try Hack Me, que também posso te mostrar aqui, ó. Esse Try Hack Me aqui também é parecido, é um concorrente que você tem naquele, ó. Ele mostra aqui, ó, Red Team, ele mostra ofensiva, defensiva, carreira, então dá para dar uma brincada. Mas se você tá começando agora, procure entender primeiro da base, para depois vir nisso, porque isso aqui pode confundir um pouco a sua cabeça. Se você achar que tá um pouco difícil, começa pelo Kali Linux. E aí eu quero falar um pouco sobre os eventos de marketing. Já tá dando bastante tempo aqui, mas eu acho que vai ficar um vídeo bem completo para você. Espero que você esteja gostando. Mas se você tá gostando, por favor, inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha com a sua rede, que se você sabe que esse vídeo vai ajudar mais pessoas na sua rede de contatos, eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa e me ajuda também a continuar meu trabalho, a inspirar vocês a entender mais cibersegurança, entrar em cybersecurity. Isso é o que me fez ter criado esse canal, para ajudar pessoas que têm dúvidas, como eu tive dúvidas. E não tinha muitos canais na época que eu tentei entrar, eu tive que fazer na raça mesmo. Então eu tô aqui compartilhando tudo que eu aprendi para vocês. Só peço que vocês me ajudem. Obrigado. Bem, vamos lá, vamos continuar. Você tem que ir em eventos de segurança. Por que você tem que ir em eventos de segurança? Porque se você quer entrar em security, você tem que conviver com a galera que já vivencia isso, que já sabe o que é isso no dia a dia. E aí você vai entender se isso é para você ou não. Porque segurança não é para todos. Tem muita gente que quer entrar em segurança, né, em segurança digital, por causa de dinheiro. E nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ir para frente com isso. Por quê? Ir por dinheiro não funciona, nunca vai funcionar. Principalmente em TI, você tem que ir porque você gosta, você tem que ir porque você vê alguma coisa que a gente fala que spark your eyes, né? Que
cria aquele brilho nos seus olhos, bright your eyes. Então, que cria aquela faísca em você e você fala, é isso que eu quero trabalhar. Então, você tem que focar nisso. Conviva com profissionais de segurança. E eu sou um deles. Se você quiser mais informação, mais dicas minhas, põe um comentário aqui embaixo. O que você quer aprender nas próximas aulas. Compartilha isso aqui. Me marca. Tem o meu LinkedIn. Me adiciona no LinkedIn. Vem conversar comigo. Sem problema. Utiliza mais o LinkedIn. Adiciona profissionais de segurança, me adiciona, procura pessoas. Eu sempre procuro adicionar pessoas que estão relacionadas à segurança, mesmo diretamente ou indiretamente. Segue posts, começa a entender esses posts, começa a atuar mais. Cria uma rotina diária, pesquisa sobre vulnerabilidades diárias. Todo dia tem uma vulnerabilidade nova saindo. Então, essa é um pouco das dicas iniciais que eu quero passar para vocês. E aí agora eu vou falar um pouco sobre como você se torna, ou melhor, o que você pode se tornar dentro de cybersecurity. Eu vou mostrar aqui algumas carreiras. Eu gosto muito desse site. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Ele é aqui do Reino Unido, tá bom? Mas você pode utilizar para ter guia, para ter base do que você quer seguir. Se você não entender inglês... um outro ponto importante, você tem que ter inglês. Eu vou colocar aqui, ó. Vou até adicionar aqui na prática, ou melhor, na prática mesmo, ó, em inglês. Vou inclusive colocar aqui, ó, mentalidades e habilidades em inglês. Que é assim, pessoal, não tem edição nenhuma, eu não parei para editar, eu achei que tinha o inglês e editei. Inglês. Importantíssimo. Não dá pra você ter uma carreira de cybersecurity somente com português. Dá. Muita gente tem. Sim. Mas pensa o seguinte. Se você atingir o inglês, sua carreira vai muito mais longe. Por quê? A maioria dos eventos em inglês, pelo menos aqui fora, né? Os eventos são, obviamente, todos em inglês. Se você quiser fazer um evento fora do Brasil, você vai conseguir. Se você quiser aprender algo novo, seguir uma pessoa que é referência internacional em inglês. Se a gente falar do Yuri Diógenes, ele é o principal consultor do Defender for Cloud do Azure. Ele tá dando palestras em inglês agora. Então, se você quiser acompanhar, você conseguiu acompanhar ele quando ele dava em português. Eu aprendi muito com o Yuri com relação à segurança nas aulas dele em inglês. Ele dá aulas em inglês para a Microsoft. Ele faz palestras em inglês. Eu assisto várias. Então, esse já é a primeira barreira que você não vai conseguir se você não focar no inglês. Voltando aqui. Quais são as carreiras que você pode chegar? Aí aqui tem, eu não vou citar um a um, mas aqui tem alguns deles. Por exemplo, Digital Forensic, você tem o Cyber Threat Inteligência de Ameaça Cyber, você tem um Generalista de Cybersecurity, você tem Security Testing, você tem o Secure Operations, você tem Identidade e Gerenciamento de Acesso, que sou eu. Você tem Secure System Development, Cybersecurity Governance, Cybersecurity Audit Assurance, Data Protection Privacy. Então, assim, tem muitos. Mas como que eu sei o que é cada um? Se você clicar aqui, ó, Incident Response, ele vai falar, ó, isso aqui vai te dar a preparação. Você vai fazer, o que você faz como Incident Response? Você faz a preparação, você lida, você faz follow-up, que você acompanha os incidentes de cibersegurança, a maioria das vezes, você minimiza o dano na organização e previne a reocorrência. Isso é um cara que atua em Incident Response. Aí se você dá um Learn More, você vai ver aqui o que pode fazer. Olha aqui, a introdução, dá esse especialismo, responsabilidade, você vai ver o que ele faz. E essa é uma forma de você conseguir entender e trabalhar como que você vai atuar nisso, né? Deixa eu só voltar aqui. Manter log, contribuir com o desenvolvimento das capacidades, né? De resposta a incidente, políticas, procedimentos. Quais são os job titles, quais são os cargos relacionados a esse tipo de role, né? Esse tipo de cargo. Aí você tem o Cyber Incident Response Analyst,
tem o Cyber Incident Responder. Ele está mostrando a ponto de vista de UK, mas não no Brasil. Bem, o Brasil normalmente segue aqui fora, então vai ter algum cargo desses que o Brasil vai colocar. Então você pega isso, vai lá, coloca no Google, vê quanto que é, e aqui mostra os salários que eu ganho, que eu ganho, né, ou não, que a gente ganha aqui, né? Então vamos lá, 40, 65, em fevereiro foi 57 mil pounds, né, 57 mil libras, então você vê, os salários são mais altos já. Isso daí é por ano. Por ano, porque a vida útil, olha eu, o custo de vida aqui é mais baixo que o Brasil, então 40 mil divide por 12, mas isso aqui é o base, cara. Então assim, imagina que você tá começando agora, entendeu? Você tá começando agora e você vai entrar com esse cargo, você já vai entrar ganhando 40 mil. Esse salário de 40 mil, pessoal, aqui é alto. O iniciante ganha em torno de 20 mil, 17 mil. 25 mil, isso aqui é alto para você que está iniciando. Se você é o seu primeiro cargo como Incident Response, você já está ganhando bem. Então dá uma olhada, valida cada um deles, cada um desses cargos. Então isso aqui, obviamente, deve ter mais especialismo? Deve, mas aqui ele trouxe as principais, certo? Voltando aqui, vou falar um pouquinho sobre conhecimentos, frameworks e práticas. Edu, vai ficar muito grande esse vídeo, eu não vou abordar ele como um todo. Eu vou falar por que você precisa e quais são eles. Mitre Attack. O que é o Mitre Attack? Mitre Attack, você tem syscontrols, onde você faz o controle dos benchmarks. O Mitre Attack, voltando aqui, é onde você consegue ter a matriz dos ataques, você entende como que os atacantes vão abordar, quais são as estratégias, as táticas que eles normalmente utilizam. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a matriz para Enterprise, então vamos lá. Ele tem reconhecimento, desenvolvimento de recurso, acesso inicial, execução, persistência. Eu não vou dar uma aula aqui de Mitre Attack. Se vocês quiserem uma aula específica sobre esses frameworks, coloca um comentário aqui para mim e fala se você quer essa aula ou não. Aí eu vou fazer um vídeo para cada framework e mostrar mais um detalhe para vocês. Você tem movimento lateral, você tem a coleção. Aí você tem um monte de técnicas aqui, tá vendo? E várias delas têm a subdefesa, subtécnica. Então, a criação de conta, você tem as subtécnicas e como eles fazem, quais são as vulnerabilidades que eles atuam, como eles atuam. Bem, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, dá uma olhada. Você tem os controles de benchmarking. O que são os controles de benchmarking? Eu vou entrar aqui. Basicamente, eles são o centro da segurança de internet. Então, se você tem um Azure, se você tem a nuvem, se você tem um container, se você tem um Docker, se você tem uma aplicação, Windows, você tem o Linux, tudo que existe e que na tecnologia que conecta na internet, quando você vai fazer a proteção, você se foca no syscontrol benchmark. Quando você fala de harden images, por exemplo, você vai precisar aplicar patches, melhorar a segurança daquela imagem, seja lá do que ela for, de uma VM, você vai focar nos syscontrols. Você tem o NIST, ele basicamente é o controle de tecnologia e padronização dos Estados Unidos. Então, quando você fala em NIST, você tem um melhor gerenciamento, você consegue reduzir os riscos de cibersegurança, protege melhor as redes, as datas. Eles são os parâmetros para você fazer segurança das empresas. Então, eles publicam o que eles acham importante e como eles fazem nos Estados Unidos. E isso ajuda as pessoas a se defenderem do mesmo nível do governo dos Estados Unidos, por exemplo. Basicamente do Departamento de Comércio. Aí você tem o NIAP. O que seria o NIAP? Imagina que você tem um fornecedor. Imagina que você contratou um fornecedor para fazer um serviço de aplicação, fazer um serviço, seja lá o que. Você tem que seguir certos requerimentos de segurança. Mas como eu começo a criar esse requerimento de segurança? Eu começo a criar a partir do NIAP. Ele é uma boa referência para você começar a escrever requerimento de segurança. Se você precisar de uma aula, eu posso dar no futuro, não tem problema. A gente fala de OWASP. Já ouviu falar sobre o OWASP Top 10?
Não, vamos lá, o OASP Top 10. O OASP Top 10 basicamente é onde todas as entidades de defesa e todas as empresas se baseiam em defender primeiramente. Então, eles sempre mapeiam, sempre fazem, é uma organização, os melhores profissionais de segurança, membros, geralmente eles trabalham em empresas como security ou desenvolvedores e que estão preocupados em seguranças, ajudam a bolar essa lista, né? Ajudam com vários testes, vendo quais são os top 10, né, que mais atacam as empresas e colocam aqui. Então, se você tem uma aplicação na sua empresa, se você quer fazer a primeira defesa, a primeira linha, você tem que, no mínimo, proteger contra esses top 10. Senão, se você não protege contra esses top 10, você já está inseguro. Essa é a primeira fonte de linha que você tem que se basear. Voltando aqui, e aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre como a cloud interliga essas práticas. Você vai ter o Mitre aqui, ó, mais uma vez o Mitre tá vindo em cima do Cloud Matrix. Por quê? Se eu mostrar aqui, ó, Cloud Matrix, lembra do Mitre que eu falei anteriormente? Ele tem as mesmas coisas, ó, só que focado em cima de cloud. Aí, olha que interessante, você tem ataque de matriz, técnicas e matrizes de ataque para Linux, você tem para macOS, você tem para Windows, você tem para redes, e aí por aí vai, tem muitas coisas. Você tem o Azure Benchmarking, nada mais é, mostrando aqui mais uma vez para vocês, é em cima do Azure Cloud Benchmark. Você tem para AWS, tem para AWS também, tem para Google, tem para Google. Vocês têm, todos eles pegam em cima do syscontrol, vocês pegam em cima do OASP. Olha aqui que eu falei para vocês, ó. Syscontrol, PCI Controls, NIST Controls. Então, tudo em cima disso é do syscontrol. Olha quem atua em cima deles, ó. Defender for Cloud. E aí você tem vários controles. Eu não vou muito além porque não é uma aula de Security Benchmarking. E aí, depois de você ter tudo isso, espero que a sua cabeça não esteja borbulhando ou fritando, mas deveria estar. Se estiver, não se preocupe. Ai, Edu, tem que saber tudo isso, é muita coisa, não vou conseguir aprender. Calma, lembra que eu falei? Uma coisa de cada vez. Eu estou compilando aqui em um vídeo de 31 horas, coisa que eu aprendi por anos. Então, assista esse vídeo mais uma vez, assista várias vezes e pegue um por vez. Aprenda um pouco de cada vez. E eu vou falar um pouco sobre certificações agora. Nossa, Edu, você vai falar de certificação? Vou. Por mais que você falou, sim, por quê? Todo mundo quer saber. Eu gosto de saber sobre certificações. Então, eu queria falar um pouco sobre esses pontos. Se você é um iniciante, você quer focar em uma certificação, eu recomendaria para você começar com o ISC, que é o Certified Cybersecurity aqui. Ele está gratuito. Recentemente, ó, eu estou atualizando, eu estou gravando esse vídeo em setembro, provavelmente 2 dias antes de eu publicar, e ele tá gratuito. Ele tem um exame grátis e o treinamento grátis. Ah, Edu, tem prova em português? Não, não tem prova em português. Até onde eu lembre, não tinha quando eu tirei. É só em inglês, mas você pode dar uma olhada depois no site. Eu vou deixar aqui na descrição do link, a descrição do link no vídeo. Por isso que é importante inglês. Ah, mas se eu tirar isso aí, vai te ajudar, porque você vai ter. A ISC2 nada mais é a empresa, a entidade que dá o famoso CISP. Não sei se você já ouviu falar sobre essa certificação. CISP Certification, que é uma das mais fortes no mercado mundial, que é da ISC2. Essa prova é nova. Eles criaram há pouco tempo. Por isso que tá de graça de treinamento. Mas, se você quiser começar, ó, entre level, ele vai te auxiliar em todos esses domínios, ó, Security Principle, Business Continuity, Access Control, Network Security, Security Operations. Aliás, se você quer um curso, ou melhor, quer aulas, basicamente um mini curso dessa certificação aqui no meu canal, coloca aí para mim. Coloca aqui para mim no comentário se você quiser, que eu vou pensar a respeito, vou planejar e quem sabe vem um curso para essa certificação aqui para vocês. Então, por favor, coloque aí no comentário se você tem interesse. Aí a gente vai falar agora do Azure, da SC900. Por que eu falo do Azure?
é o meu domínio, então eu conheço bastante Azure. E se você falar de AWS, ela não tem uma prova de segurança a nível iniciante, não existe hoje. O Azure, tanto que o S900 também não é tão velho. Então, assim, teoricamente, basicamente, novo esse C900. Quando eu comecei no meu mundo de Azure, não existia essa certificação. A trilha de SC foi criada faz alguns anos, provavelmente 1 ou 2 anos atrás, se eu não me lembro agora. Mas SC900 é uma para você começar. Você pode entrar aqui, verificar, ó, tem toda aqui SC900, ver todos o que ó, ele vai descrever os conceitos, a capacidade, né? Quais são as capacidades do Microsoft Azure Directory, entra Security Solutions, então vai te dar uma boa base de segurança. Aí, se você quiser um pouco além, é um pouco mais hands-on, um pouco mais prático, mas também mas também é interessante, mas dependendo do que você for, pode ser um pouco mais difícil, porque o curso, você já vai ter que ir para os cursos pagos, é um curso mais difícil de achar na internet, gratuito. A prova é um pouco mais cara, então assim, mas é uma certificação que vale a pena. Nem eu tenho ainda, mas eu já estou em Cybersecurity, você entende? Como não é importante somente a certificação. Eu tenho essa CC, eu tenho SC900, mas eu não tenho essa aqui. É a próxima que eu pretendo tirar? Talvez. Você pode ir pela CompTIA Security Plus, que também é uma base de segurança, é uma das iniciais. E aí, por que eu coloquei uma de pentest aqui? Aí depois você dá uma olhada no Google que deve ter. Pentest, ele aprende como funciona a perspectiva de um atacante. Então, ele ajuda muito você a entender esse lado de atacante na prática. Então, vale a pena tirar pelo menos uma ou mais dessas certificações. Bem, galera, acho que com isso eu encerro a minha aula de como conversar em Cybersecurity. Pô, Edu, você podia ter falado em 15 minutos, 20 minutos. Poderia, mas essa é a minha característica, pessoal. Eu penso em fazer vídeos curtos. Pode ser que eu faça no futuro, mas eu acredito que vídeos assim são mais ricos e vocês conseguem ter uma bagagem melhor para ir. Eu gosto de passar o máximo de detalhe possível e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha bastante conteúdo para você começar em Cybersecurity. Se foi um pouco além, me perdoa aqui, mas eu sempre gosto de passar mais informações do que menos informações. Eu cortei muita coisa desse vídeo, mas se você quiser alguma coisa específica para eu dar aula no futuro, algo especializado em algum assunto que você viu aqui, comenta aqui para mim e me fala se você gostou desse conteúdo, me fala se você foi ajudado, seja no futuro ou alguma coisa que você viu aqui que te agradou. Com certeza vai me ajudar muito a entender se eu estou no caminho certo, se eu não estou. E fico por aqui. Obrigado mais uma vez por estar assistindo aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu!